Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje vamos falar de Power BI, sobre as funções máximo e mínimo. São funções simples, mas como no Power BI tudo se conecta automaticamente, é capaz de interações muito legais. Fica até o fim do vídeo, tem dicas bem bacanas. Desce aqui na descrição, baixa a base para fazer junto comigo e bora para a tela. Vamos então falar das funções máximo e mínimo. Para isso, nós temos uma base de vendas bem legal aqui, prontinha para o nosso trabalho. Eu já editei, já trabalhei na minha base, então a gente pode migrar logo para o relatório, né, e criar a nossa interação. Antes de criar de fato as medidas para a utilização das funções máximo e mínimo, eu vou criar aqui uma interação interessante para a gente poder fazer uma análise com essas duas funções. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela, né, gente? Vou aumentar um pouquinho e trazer aqui para o meio do relatório. Nessa tabela eu quero o que, gente? O vendedor e quero também o valor da venda. Quando você vai arrastar, você pode fazer de duas formas. Simplesmente arrastar até a interação ou arrastar até o campo, né? E também marcar o campo aqui das três formas vai funcionar tranquilamente. Só tem que ter atenção quando é uma interação com muitos campos. Você tem que ver se não foi para lugar errado, ok? Bacana, gente. Eu tenho aqui o vendedor, tenho quanto ele vendeu. E agora eu quero criar umas interações aqui partindo dessa tabela. Olha só que legal. Vou trazer ela um pouco aqui mais para o centro. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma segmentação de dados para os vendedores. Mesma coisa, eu vou arrastar o vendedor. Quando eu crio a segmentação, ela vem meio feinha assim, né, gente? Ela vem de lista. E geralmente a gente não quer lista, a gente quer o quê? Quer o formato de botão, que fica bem mais bonito. Vem aqui no pincel de formatação, geral, e eu vou substituir vertical, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vertical para horizontal. Isso vai fazer com que a minha segmentação de dados fique com um botão, deixa ela bem mais bonita. Outra coisa que eu vou fazer também, vou criar outra segmentação de dados para o quê? Para a região. Vou trazer aqui para esse lado, ó. Eu tenho uma coluna de região também. Vou arrastar a região e trazer para cá. Mesma coisa, gente, não quero lista, né? Quero formato de botão. Pincel de formatação, venho aqui em geral e vou substituir vertical para horizontal e eu vou ter botões bem legais. Agora eu vou criar uma linha do tempo. Só que aqui no Power BI, a linha do tempo é a mesma interação que a segmentação de dados. O que vai mudar é se você vai utilizar uma informação com dados ou data, simplesmente isso. Então eu crio mais uma segmentação de dados aqui, vou diminuir um pouco, vou deixar ela aqui na parte de cima, ó, arrastar aqui para cima, e vou pegar a coluna data de venda e arrasto. Como eu selecionei data, gente, olha o que acontece. Automaticamente o Power BI reconhece que é uma linha do tempo por ter utilizado data. Muito legal. A linha do tempo, para quem não conhece, permite que você modifique o tempo, ó, simplesmente arrastando a bolinha inicial e final. Isso é bem interessante. Agora que nós temos todos esses campos, né, gente? Temos a linha do tempo, segmentação de região, de vendedor e a nossa própria tabela, eu vou criar dois cards exatamente para utilizar as funções máximo e mínimo. Então vou trazer uma função, um card aqui para a função máximo, outro card aqui para a função mínimo. Não vou me preocupar tanto com o design, tá, gente? Outro card aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Legal. Deixa eu diminuir um pouquinho. Agora o que eu faço? Eu quero saber no card máximo qual é a maior venda considerando todos os elementos que nós vamos escolher. E quero no outro card de mínimo saber qual é a menor venda considerando os fatores que nós vamos modificar aqui na nossa tela, ok, gente? E como nós vamos utilizar essas duas funções? Criando duas medidas para a função máximo, função mínimo. Para criar medida, gente, você vem aqui, ó, nova medida, aqui na parte de cima, na guia página inicial. Você também pode vir aqui qualquer uma das suas colunas, clicar com o botão direito e olha só, nova medida. Isso é alguma das formas possíveis. Vamos então criar as medidas. Eu sempre gosto de utilizar aqui pela guia página inicial, clico em nova medida. Quando eu faço isso, gente, vai criar uma barra de fórmula com o nome vazio. E aí eu sempre sugiro que você mude o nome, porque quando temos muitas medidas, começa a fazer confusão.
Eu vou colocar aqui max, depois vou encontrar a função, né? Começa a digitar max, e assim como no Excel, ele vai te oferecer aqui a função mais próxima. Então eu vou dar o tab para aceitar a função max, eu vou chamar o quê? Eu quero exatamente o total de vendas. Então eu começo a digitar, né, gente? Eu vou escolher aqui, ó, valor da venda. Dou o tab, fecho o último parênteses. Assim, olha o que aconteceu. Eu criei uma medida chamada max, que vai pegar o valor máximo de vendas. Como eu sei que eu criei uma medida? Basta você olhar aqui, ó, na sua lista de campos, veja que a medida tem aqui uma calculadora. Ela tem um formato diferente. É isso que mostra que você tem uma medida. Vamos criar outra medida para a função mínimo. Mesma coisa, eu crio em nova função, vai abrir a barra de fórmulas nova, aí eu vou dar um nome na função, acostuma sempre dar um nome na função, isso vai facilitar bastante. Mínimo, aí eu começo a minha função, já chamo a função mínimo também, olha só. Perceba que vai oferecer, dou o tab para aceitar a função e vou procurar aqui vendas. Olha só, gente, já procuro lá o valor de vendas também. Mesma coisa, dou o tab e fecho o último parênteses. Dou o enter, deixa eu tirar o meu foco aqui. E assim nós criamos mais uma medida, olha só, a medida mínimo. Agora que eu tenho as duas medidas, eu posso arrastar a medida máximo para o card do valor máximo, eu posso arrastar a medida mínimo para o card do valor mínimo. Com as configurações que eu tenho aqui na tela, eu consigo saber o valor máximo e o valor mínimo da venda. Então, por exemplo, se eu quiser saber a Adriana Gomes, eu clico aqui na segmentação de dados, eu consigo saber qual foi a maior venda da Adriana, 15 mil reais, e a menor venda, ela teve uma venda de 46 reais, exatamente. Se eu pegar aqui, por exemplo, Ana Lúcia Ramos, vamos ver, a maior venda dela foi de 10 mil e a menor venda, 85 reais. Bem legal, né, gente? Então eu vou voltar aqui para o total. O total de vendas de todos os vendedores é 19 milhões. Eu ainda posso fazer outras coisas. A maior venda no Centro-Oeste é de 15 mil e a menor 52. No Sudeste, olha só, gente, não está mudando tanto porque a gente criou uma base com valores parecidos, né? Então vamos aqui no Norte, por exemplo. No Norte, mesma coisa. 15 mil é a maior venda e R$ 46,87 é a menor venda. A gente poderia ainda fazer o quê? Filtrar somente pelas datas. Olha só, se eu pegar aqui apenas em 2010, deixa eu pegar aqui ó, até dezembro de 2010, eu consigo saber também. A maior venda em 2010 foi de 10 mil e a menor 46,19. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2012, 2010 a 2012, vai mudar. Ó. Minha maior venda aumentou um pouquinho para 12 mil e minha menor venda, R$ 46 reais. Então é isso, gente. Uma forma simples de utilizar as funções máximo e mínimo. Como tudo no Power BI se conecta automaticamente, até mesmo as funções máximo e mínimo, tão simples, podem trazer análises, resultados incríveis nesse programa tão legal. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.